o texto que vou estar pregando, no qual estarei pregando, ele vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. É um texto que vai falar sobre família, muito embora a mensagem também não será voltada para a família, mas o texto fala sobre o relacionamento familiar. Efésios capítulo de número 6. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Efésios capítulo de número 6. A partir do versículo 10. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Assim que você encontrar, se você puder se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, faça isso em nome de Jesus. A igreja está linda e assim temos ainda a falta, a ausência de uma família, a família do Wilson, com certeza por conta de escala de trabalho. O Simão também não está presente porque está trabalhando hoje. O Jefferson também deve estar de serviço, Oi? A Tina também não está presente, com certeza por alguma razão, o que significa que se estivermos todos os membros da igreja presentes, pessoas ficarão em pé. Então as cadeiras já são poucas. Graças a Deus por isso. Aí a gente começa a ver realmente o crescimento da igreja, que o JB mencionou aqui. Hoje a igreja, ela não que ela não fosse, a Lohane também, não está presente. Então olha só, quantos irmãos nossos não estão presentes hoje, e a igreja está linda, a igreja está repleta. E a gente tem hoje um corpo, a igreja, porque um tempo atrás nós tínhamos um público rotativo, a igreja já era, é lógico, mas muito poucas pessoas, o mínimo. Nós às vezes tínhamos o templo lotado, e não é difícil aqui ficar lotado, a bem da verdade, mas na sua maioria não era membresia. Hoje não. Hoje a membresia da igreja se faz presente. Temos um visitante ou outro, mas a membresia da igreja se faz presente. Isso é maravilhoso, o crescimento da igreja, o desenvolver da igreja, isso é muito bom. Efésios 6:10 nos diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, isso é tremendo, olha só o que ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado por cada servo do Senhor que aqui se encontra, obrigado pelos nossos irmãos que aqui não estão, por estarem trabalhando, por alguma outra razão que desconhecemos. Obrigado por cada membro dessa igreja. Pai querido, obrigado porque o Senhor já tem falado conosco desde o início do culto, desde o início
do Proesp 30, que é o programa de estudo bíblico por 30 minutos, desde o momento do louvor, e agora que a tua palavra foi lida, e agora que a mensagem vai ser entregue. Pai querido, abra nossas mentes e corações, para que possamos compreender, para que possamos guardar a tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode sentar, querido. Amados, como eu disse, muito embora o texto, ele logo de início, no primeiro versículo, ele vai nos trazer algumas recomendações familiares, alguma coisa relacionada, né, a pais e filhos. E depois o apóstolo ele vai entrar numa questão de batalha espiritual. Eu não vou nessa noite estar falando sobre família, não vou estar falando sobre o relacionamento de pais e filhos, mas eu quero falar sobre o dia mau. Você percebeu? Obrigado. Você percebeu aqui no versículo de número 12, número 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amados, de antemão, eu devo dizer que esta foi uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Ele vai declarar isso no versículo 20, quando ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está esboçando aqui no último versículo, além dele dizer: irmãos, eu escrevo essa carta, eu trago essa recomendação, eu estou preso, mas eu tenho liberdade para falar do Evangelho. Ele vai esboçar aqui a sua consciência do dever da pregação do Evangelho. Consciência essa que eu preciso ter, que você precisa ter, que a igreja precisa ter. Estar côncia de que o papel dela, da igreja, é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é adorar a Deus, o que nós fizemos aqui, o que estamos fazendo aqui nessa noite, mas também anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar libertação aos cativos. Esse é o papel da igreja. Mas antes o apóstolo ele vai falar sobre o dia mau. Ele vai trazer algumas recomendações para que pudéssemos sobreviver justamente nesse dia mau. E a pergunta é: que dia é esse? Que dia é esse? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com o dia mau? Que dia é esse? Bom, eu quero dizer para você uma coisa: o dia mau existe. O dia mau pode vir a existir na sua vida. O dia mau pode vir a existir na minha vida, se já não estamos vivendo esse dia mau, porque esse dia mau, ele pode ser interpretado de forma diferente, ele pode vir em momentos diferentes, situações diferentes. O meu dia mau pode estar relacionado a um contexto, o seu dia mau pode estar relacionado a um outro contexto. O que é o dia mau? Para algumas pessoas, por exemplo, para você começar a entender, começar a captar aquilo que eu quero te dizer nessa noite, o dia mau, e aí eu vou falar no âmbito material, particular, humano, físico. O dia mau para algumas pessoas, por exemplo, pode ser o dia da enfermidade, o dia em que você descobriu, né, que uma enfermidade, ou o seu corpo hospedou uma enfermidade, que você está enfermo, que você necessita de um determinado tratamento. Isso traz alguma perturbação, isso tira o teu sossego, isso tira a tua paz de uma certa forma. Esse pode ser o teu dia mau, isso pode ser o dia mau de algumas pessoas. O dia mau de alguma outra pessoa pode ser a crise. Foi falado há pouco tempo de crise. O Brasil talvez comece a viver um momento de crise, de inflação,
dia mau pode ser o desemprego. O dia mau pode ser um fator emocional e psicológico. O dia mau está relacionado de alguma forma à crise que vivemos, que temos que enfrentar, que temos que lidar com ela. O dia mau. Mas o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, com essa carta, com a igreja que estava em Éfeso, ele estava tratando de um assunto específico, que era a batalha espiritual. Esse texto é muito usado, pregadores de batalha espiritual, livros sobre batalha espiritual. Normalmente a gente vai se deparar com esse texto, porque esse texto ele vai mencionar batalha espiritual, ele vai falar sobre demônios, ele vai falar sobre Satanás, ele vai falar sobre principados, sobre potestades. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo conscientizar a igreja é de que ela estava envolvida numa batalha espiritual, é de que cada crente em Jesus Cristo está envolvido em uma batalha espiritual, queira você ou não. E na verdade eu vou além. Cada ser humano na face da terra está envolvido em uma batalha espiritual, quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Por uma razão muito simples, o apóstolo João vai declarar na sua primeira carta, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Então, querido, a batalha espiritual já foi instalada. A batalha espiritual foi instalada quando Satanás foi expulso do céu. Então, na verdade, nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual. Mas é interessante que ele vai iniciar o capítulo dizendo assim: vós filhos, olha só, relacionamento. Ele consegue tratar, eu já disse aqui em outra ocasião, que o apóstolo Paulo foi um tipo de escritor que não é muito fácil da gente entender. A gente tem que se esforçar bastante, porque ele trabalha no paradoxo, ele consegue fazer uma salada mista, ele consegue misturar vários ingredientes para falar, para tratar de um assunto específico. Então ele vai falar de batalha espiritual, ele vai falar do dia mau, mas ele começa falando de relacionamento. Ele começa assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Olha que coisa. Ele está dizendo o seguinte: não importa o conceito que você tem dos seus pais, não importa o que os seus pais representam para você, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, o temor ao Senhor, o servir ao Senhor, o crer no Senhor, o estar na presença do Senhor, te levará à obediência aos seus pais. Que coisa! Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu não vou falar sobre relacionamento familiar, mas eu estou lendo aqui, eu quero que você entenda, eu quero que você viaje comigo na capacidade do apóstolo Paulo, no domínio que ele tinha de tratar de determinado assunto, ou de vários assuntos, em algumas linhas. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, dia dos pais, talvez você tenha ganhado feliz dia dos pais, o filho tenha te cumprimentado, tenha te abraçado, tenha te beijado. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Paulo está dizendo que Deus é a base de tudo. A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes
tem que ser fruto de um relacionamento com Deus. Olha que coisa. Ele vai dizer: pai, crie, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina, na demonstração do Senhor. Ou seja, ensine os seus filhos a temerem ao Senhor. Aí ele muda de assunto. Ele vai falar agora de uma questão profissional. Relacionamento entre patrão e empregado, entre servos e senhores. Olha só, olha a habilidade de Paulo, olha a habilidade com que ele trata dessas questões. Depois ele vai chegar na questão da batalha espiritual e vai falar sobre o dia mau. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Agora ele não está falando do Senhor, ele está falando de Deus. Ele está falando dos senhores segundo a carne. Pessoas que têm autoridade sobre você, seja autoridade espiritual, ou autoridade eclesiástica, ou autoridade militar, autoridade, enfim, algum tipo de autoridade governamental, autoridade política, seja que tipo de autoridade. Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É a base. Deus é a base, o Senhor é a base, Cristo é a base. Eu falei de José, ou sobre José, no momento do Proésimo 30. Sabe por que ele foi obediente, ele se sobressaiu, tudo que ele colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. Ele não era escravo, mas foi vendido como escravo, mas ele obedeceu aos seus senhores, ele se humilhou, até para o padeiro e para o copeiro, quando foram lançados no cárcere com ele tratou-os com honra. Sabe por causa de quê? Porque ele aprendeu a honrar a Deus com seu pai Jacó. Então, se eu aprendo a honrar a Deus, eu aprendo a respeitar as pessoas, as autoridades, os meus pais, os meus filhos. Quantos estão entendendo? E ele vai prosseguir: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que lhe fizer, seja servo, seja livre. Agora ele vai falar para os senhores: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, para com os servos, no caso, deixando as ameaças. Ou seja, não ameace, conquiste o respeito do seu funcionário, do seu servo, do seu empregado. Não coloque fardo pesado, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só. Aí depois dessas recomendações, relacionamento familiar, relacionamento social, relacionamento entre servos e senhores, entre patrão e empregados. Depois disso tudo, ele vai dizer o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, ele está dizendo o seguinte: olha só, não acabou. Isso aqui foi uma introdução, mas não acabou. A vida cristã, o seu comportamento como crente, não se limita ao seu convívio familiar, ao seu convívio social. Não acabou. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que não dá para viver a vida cristã sem estar fortalecido
no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que nós não temos, que não há força em nós capaz de sobreviver a esse mundo que jaz no maligno, exceto que nos fortalecemos no Senhor. Ele está dizendo que ninguém consegue ser crente, ninguém consegue viver o Evangelho sem estar fortalecido no Senhor. Você não consegue ser crente por você mesmo, em si mesmo. Você não consegue se auto-fortalecer e dizer assim: eu me fortaleço para resistir tudo a isso. A nossa força está no Senhor. O Salmo 118, versículo 14, o salmista vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha força, Ele me salvou. Olha só, o Senhor é a minha força, Ele me salvou, Ele me livrou dos meus inimigos. Eu não poderia ter me livrado. O Senhor me livrou. É o Senhor que te livra, é o Senhor que te fortalece. A gente não tem força, gente, em nós mesmos, nem para lidarmos com as nossas questões humanas do dia a dia. Aquela tribulação, aquele dia mau que estamos vivendo, as nossas forças se esvaem. Emocionalmente nós somos abalados e não conseguimos manter o equilíbrio, não conseguimos tomar decisões, não conseguimos. Aí nós precisamos do fortalecimento do Senhor para nos mantermos em pé. Aí no versículo 11 ele vai dizer: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só que coisa. Ele vai falar sobre